Mateus 18, versículo 19. A palavra de Deus diz: em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Amém? Põe a sua mão sobre a sua Bíblia, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, eu entrego este momento em Tuas mãos, Senhor. Momento onde seremos ministrados por Tua palavra, onde a Tua palavra virá, ó Pai, ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração. Por isso, nesse momento, convém que diminuamos e o Senhor cresça. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos Seus anjos ao nosso respeito, Senhor. Acampa, Pai, quantos anjos necessários forem, ó Pai, sobre esta casa, para que haja, Deus, em nome de Jesus, o cumprimento, Pai, dos Teus propósitos sobre a nossa vida nessa noite, Pai. Tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, planejou que acontecesse nessa noite, nós declaramos que irá acontecer, ó Pai. Os Teus propósitos, ó Pai, irão se cumprir. A Tua palavra não voltará vazia, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este momento em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos, ó Pai, tudo o que for falado nessa noite. Senhor, mostra-nos, ó Deus, o poder de um acordo. Mostra-nos, ó Pai, o quão importante é um acordo nas nossas vidas. Não nos deixe, Pai, passar, ó Pai, enganados diante de um acordo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos em concordância contigo. Para a Tua glória, Senhor, é que oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Mateus 18, versículo 19. Na minha versão aqui diz: em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mas você precisa entender o contexto desse texto. Então volta um versículo para você entender sobre o que ele estava declarando. Ele estava declarando aqui, versículo 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nós entramos então num contexto onde nós apresentamos a nossa oração a Deus. Tudo aquilo que em oração apresentarmos concordância e estiver em concordância com o Pai concederá. Então o Senhor, aqui nesse texto, Ele faz uma surpreendente declaração acerca de um princípio espiritual. Ele fala acerca de um princípio espiritual muito potente, e esse princípio espiritual é o poder de um acordo. O poder de um acordo. Então entenda você, uma igreja, antes de disciplinar a um membro que esteja caminhando por caminhos errados em relação ao que a palavra de Deus nos orienta, essa igreja local, ela precisa estar em uma melhor condição espiritual possível, para poder então, através da palavra do Senhor, ter o direcionamento correto para a vida dessa pessoa. Do versículo 15 em diante desse texto em Mateus, fala justamente sobre isso, como se deve tratar um irmão culpado, como se deve tratar um irmão, uma pessoa que esteja caminhando, mesmo que involuntariamente, por caminhos errados. Uma orientação, uma explicação. Por isso nós vemos aqui que, na verdade, a igreja local, quando ela está disciplinando a um membro, ela está automaticamente se disciplinando. Ela está não apenas tratando de algo local, apenas de algo momentâneo, mas ela já está se antecipando para não ter problemas lá na frente. Então por isso, ela pega esse irmão, traz para perto para ter um momento de acompanhamento. Para estarmos de acordo com a palavra de Deus.
Por isso Jesus, ele acrescenta essas palavras sobre autoridade, sobre oração e sobre comunhão. Palavras essas que transformam, palavras essas que vêm ao encontro da igreja do Senhor nessa terra. Ninguém pode disciplinar a outra pessoa se não estiver preparada para se disciplinar. Se não estiver preparada para olhar para a palavra de Deus e colocá-la diante, como um espelho, diante da pessoa mesmo, de si mesmo, como um espelho, mostrando, será que eu estou refletindo tudo aquilo que a palavra de Deus me orienta a fazer? Será que essa está sendo a minha postura? Então é Deus aqui já começando a nos ministrar acerca da nossa atenção para estarmos de acordo com a sua palavra, para estarmos de acordo com os seus mandamentos. Ele é claro ao declarar que quem me ama, guarda e obedece aos meus mandamentos. Amém? Então nós entendemos aqui que a igreja ela precisa estar debaixo da autoridade de Deus. Ela precisa estar direcionada pela autoridade de Deus. Não por pensamentos de homens, não por vontades humanas, mas por aquilo que a palavra orienta, por aquilo que a palavra nos conduz. Amém? Concordância, para estarmos em concordância com a palavra de Deus, para concordarmos com a palavra de Deus. E a palavra concordar no grego corresponde ao termo sinfonia. E o melhor de tudo é compreender que para entendermos a mensagem de Deus, nós precisamos entender que Deus, o nosso Pai, Ele busca, ao entregar a sua palavra, Ele busca trazer em amor uma vida nova para os seus filhos. Ele busca um amor em verdade. Um amor que não possua verdade nada mais é do que uma hipocrisia. Um amor que não possui verdade, um amor sem, na verdade, uma verdade sem amor, ele é uma brutalidade do ser humano. Por isso nós devemos caminhar em verdade, mas devemos também caminhar em amor. Pois quem não caminha em amor, quem não conhece o amor, não conhece a Deus. Amém? Até aqui estamos em concordância? Posso continuar? Louvado seja Deus. Então Jesus, Ele sempre ensinou uma verdade em amor. E se a verdade dói, é porque leais são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, versículo 6, declara isso. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. A verdade ela dói, mas a verdade ela serve como cicatrizante para as nossas vidas. E como é bom a igreja entrar em concordância, em oração. Buscar então em oração se disciplinar. Buscar em oração, caminhar sobre o caminho reto que o Senhor tem designado para a sua igreja. O caminho reto que Ele tem designado para as nossas vidas. Precisamos dessa concordância, precisamos caminhar debaixo dessa concordância. E através da oração e da palavra nós descobrimos a vontade do Pai. Mateus capítulo 18, agora no versículo 21 à frente, ele diz: porque onde estiverem dois ou mais, reunidos em meu nome, onde estiverem em concordância, 2 ou 3, ali estou no meio deles. Igreja, nós somos isso. 2 ou mais reunidos por um mesmo propósito. 2 ou mais reunidos em concordância por um mesmo propósito. Logo, o Senhor está no nosso meio. E se o Senhor está no nosso meio, Ele traz direção para o seu povo. Se o Senhor Ele está no nosso meio, a profecia do seu livro é entregue para o seu povo. Logo, a igreja não perece. A Bíblia diz que o povo que não caminha, que não possui a palavra profética, a profecia, logo é um povo que perece, logo é um povo que sofre, logo é um povo que acaba se apartando da verdade do Senhor. Amém? O poder que gera um acordo.
Esse acordo ele pode conduzir um povo tanto para o lado bom como para o lado ruim. Um acordo em seus itens, um acordo em sua verdade, ele pode conduzir um povo para um abismo, como pode conduzir um povo para a glória. Um acordo, sendo ele mal estabelecido, faz com que um povo pereça, faz com que as pessoas que participam desse acordo pereçam, faz com que essas pessoas se direcionem então para um abismo, para um local de dor. A Bíblia retrata um povo que decidiu não ouvir a palavra de Deus, decidiu não ouvir a voz de Deus, e juntos entraram em uma concordância, e foram direcionados para um caminho ruim, na qual o próprio Deus teve que intervir. Então, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Este é o caso dos construtores da Torre de Babel. Gênesis 11, versículo 1 diz: E era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, eis que o povo está em concordância, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? O homem, ele faz o que pode, mas Deus, ele faz aquilo que ele quer. Amém? Salomão, ele usou mais palavras, ele foi mais específico em Provérbios 19, no versículo 21, que ele diz: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Poucos capítulos na Bíblia ilustram essa verdade como Gênesis 11. Nós vemos aqui uma verdade explícita. A impressão que nós temos aqui é de que Deus está trabalhando em seu próprio mundo e cumprindo seus propósitos, apesar dos planos e dos projetos dos pecadores. E olha só, se você estudar um pouco o livro de Gênesis, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver que ele registra 4 grandes acontecimentos. Primeiro deles, como você já deve imaginar, fala acerca da criação do universo. Segundo deles, fala sobre a queda do homem, o pecado entrando no mundo. O terceiro fala do dilúvio, quando Deus traz a sua correção, traz o seu juízo sobre a terra. E o quarto deles é a tentativa de construir a Torre de Babel. Esses capítulos que nós declaramos do 1 ao 11, revelam que sempre a humanidade, ela teve na sua essência a dificuldade em obedecer a Deus. Mostra aqui que o homem, ele sempre vem
por uma vertente que o leva a desobedecer a Deus. Essa natureza humana, ela entra em um acordo com vontades egoístas e faz então com que o homem não consiga seguir aquilo que Deus tem direcionado para ele. Mesmo o homem sabendo que aquilo que vem da parte de Deus, a direção da parte de Deus é bom, é agradável, é perfeito. Mesmo assim, o homem tem dificuldade. E ele, com as suas vontades egoístas, caminha por um caminho independente. E o Senhor vem, julga o seu pecado e então a sua graça oferece um novo recomeço. A sua graça oferece um recomeço para o homem. Temos exemplo do capítulo 1 ao capítulo 11. Nós temos Adão e Eva. O pecado entrando sobre a terra, eles entraram em concordância, comeram ali do fruto proibido, e isso trouxe, através da sua desobediência, um pecado sobre a terra. Fez com que o próprio Deus descesse sobre a terra. Não que ele precisasse, porque ele é um Deus onisciente, onipotente, mas ele foi em contato do seu povo. Ele foi em contato de Adão e Eva, e ali ele veio, derramou a sua graça. Quando eles perceberam que estavam nus, um diante do outro, Deus veio com a sua graça para oferecer um recomeço a eles, e então Deus os vestiu. Deus colocou roupas sobre eles e prometeu então enviar ao mundo um Redentor que tirasse o peso do pecado sobre a terra. Tem uma continuidade ainda, depois nós vemos Caim e Abel, nós vemos o primeiro caso de assassinato na Bíblia, nós vemos ali esses irmãos, mas Deus veio, julga o pecado e envia ali um irmão, envia 7 para dar então continuidade a uma linhagem de pessoas tementes a Deus, para acabar com aquele peso então de Caim, do pecado, da inveja, aquilo que veio para tentar então trazer contaminação sobre a terra. Só que se você for lendo, você vai ver que os descendentes de Sete se misturam com os perversos descendentes de Caim. Logo, mais contaminação vem sobre a terra, e Deus teve então que limpar a terra e envia o dilúvio sobre ela. E então vem o juízo de Deus, vem o dilúvio. Então nós vemos que Deus, quando Ele percebe o princípio do acordo sobre a terra, ou Ele vem para abençoar o seu povo, ou Ele vem para julgar. Alguém tem dúvida quanto a isso? Ele vem então nessas duas linhas, mas no dilúvio nós vemos que a graça vem sobre Noé e a sua família. Nós vemos então que uma nova história, um recomeço. Noé e sua família foram poupados de todo aquele dilúvio. E ali na arca, nós vemos então que a graça de Deus os alcança. E agora entrando nesse texto que nós lemos nessa noite, Gênesis no capítulo 11. Até fechei minha Bíblia aqui. Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. Os primeiros 4 versículos nós vemos uma rebelião do povo. Deus ordena que o povo se espalhe sobre a terra para multiplicar. Porém o povo, nós vemos que eles chegaram ali em uma planície na terra de Sinar e se ajuntaram ali. Ao invés de se espalharem sobre a terra, eles foram contrários a uma direção divina. Deus ordena então que o povo fosse fértil, que se multiplicasse, e eles resolvem ir então para a cidade de Nimrod. Quem conhece a história de Nimrod é uma outra pregação, não vamos entrar nesse momento aqui. Mas o povo se colocou ali próximo à Babilônia, a uma terra conhecida pelos prazeres da carne, conhecida pelo pecado. Gênesis 11, nós vemos do versículo 8 ao 12, falando um pouco acerca disso, da dispersão. E essa mudança de planos que a humanidade trouxe, representa uma rebelião então contra o próprio Deus. Por isso, a torre, na cidade ali que o povo construiu, chamou-se Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra.
E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Versículo 9 de Gênesis 11 vem sobre as nossas vidas. Só que eu vou ir e vou voltar nesse texto. O versículo 5, nós vemos que declara que Deus, ele vem à terra para ver a construção que estava acontecendo. É como Deus, olhando para os dias de hoje, ele detecta uma construção, ele detecta um povo que está indo contrário às suas direções, um povo que está com o coração fechado, com o coração ferido, com o coração duro, buscando novas alternativas para satisfazer os seus desejos pessoais. Logo, começam a construir uma torre, começam a construir ali um monumento, não para que tocasse os céus de maneira literal, mas para que fosse algo extremamente alto e que no topo dessa torre houvesse então adoração a outros deuses, a outras deusas. E a intenção deles era que houvesse o retorno por parte desses deuses, houvesse um relacionamento. O coração já estava corrompido, o coração já estava tomado por aquela rebelião. E o ponto é esse: Deus sempre desce sobre a terra quando há um acordo. Quando você está envolvido em um acordo, faz com que Deus desça sobre a terra, seja para abençoar, como eu disse anteriormente, ou para julgar. Por isso, esteja você atento. Cuidado com quem nós concordamos. Amém? Tenha cuidado com quem você entra em concordância. Cuidado porque você vai atrair a presença de Deus. E ele diz, todos estão em um só propósito. Nada os fará desistir. Por isso, ele veio para confundir então aquele povo. E ali nós vemos a mudança das línguas. Dali vem a origem das línguas. A confusão através da atitude de Deus. Essa atitude de Deus serviu como paralisação para o ato rebelde que estava sendo realizado sobre a terra. Um povo resistindo a uma determinação divina. É como nos dias de hoje, onde nós temos uma grande comissão de ir por todos os cantos dessa terra, anunciando essa palavra da verdade, essa palavra que nos transformou, que nos alcançou. Nós temos essa grande comissão, e quando nós deixamos de fazer essa grande comissão, buscando única e exclusivamente a satisfação das nossas vontades, enquanto muitos perecem todos os dias, enquanto muitos estão morrendo sem ouvir falar do nome do Senhor, todos os dias. Deus havia deixado uma ordem: povoe, que haja multiplicação, sejam férteis, multipliquem, lancem sementes, espalhem por sobre a terra. Não fiquem apenas no seu mundinho, não fiquem apenas centralizados nas suas vontades. Espalhem-se. Ali, o povo talvez motivado por medo, ou motivado até mesmo por orgulho, resolveu permanecer ali em um motim. Resolveu ali permanecer juntos, para que então houvesse uma adoração a outros deuses, para que então houvesse o reconhecimento de que eles não estavam ali apenas à toa. Eles queriam reconhecimento, e essa torre foi para que o reconhecimento fosse e voltasse para eles. E ao declarar o seu propósito, ao construir essa torre, eles declaravam a mesma mentira que o inimigo das nossas almas declarou no Éden. Gênesis 3, versículo 5. Como Deus
sereis. Essa mentira era declarada nesse conjunto de nações na Torre de Babel. Eles estavam ali como nações unidas, eles estavam ali como um conjunto de nações, declarando: seremos como Deus, seremos tão poderosos como Deus. Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e como Deus sereis. A mentira do nosso inimigo. E no versículo 6 do nosso texto, nós vemos aqui Deus reconhecendo: o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Deus já olhando aonde essa rebelião iria parar. Os planos deles seriam paralisados. Deus então já percebe ali, enquanto o povo ali apresentava uma expressão arrogante: subamos então nessa torre. Os céus, de maneira humilde, declaram: não, eles não vão subir, nós é que vamos descer. A Trindade ali declarando: nós desceremos ao encontro dessa rebelião. Nós vemos ali a tranquilidade dos céus declarando: desçamos. E confundamos ali a sua linguagem. Toda ação das trevas sejam confundida. Os céus declarando que não haverá conquista por parte do reino das trevas. Quando a rebelião se levanta, o reino dos céus vai ao encontro dessa rebelião. O reino dos céus vai ao encontro dessa vontade contrária do povo de não querer obedecer à voz de Deus. Deus então estava prevenindo futuros problemas. E você para pensar, Deus ele poderia ter destruído os construtores, Deus poderia ter destruído a torre, Deus poderia ter destruído a cidade, mas Deus veio com graça. Deus poupou a vida daquelas pessoas e lhes deu uma nova oportunidade. Aí é Deus falando para muitos nessa noite: eu entrego a cada um uma nova oportunidade para aqueles que desejam um recomeço, para aqueles que desejam uma mudança de vida, para aqueles que desejam caminhar de acordo com a luz da minha palavra. Uma nova oportunidade é dada para aquele que deseja entrar por esse caminho, que não é fácil como o caminho que nós vemos o mundo oferecendo para nós. Sabe você que a palavra Babel é muito parecida com um termo hebraico que fala, que se chama Balau, que é confusão. Por isso nós vemos que um povo sem direção, que se reúne para tratar de qualquer negócio, é um povo confuso, é um povo que não sabe para onde ir. E se existe um povo que está sem direção, não adianta ficar andando, porque não tem um lugar de chegada, não tem um local de destino, não saberá para onde está indo. Por isso ficará como o povo no deserto, rodando, se cansando, sem saber para onde está indo. Um povo confuso. E o nosso Deus, 1 Coríntios 14:33 fala que não é um Deus de confusão, mas Ele é um Deus de paz. Portanto, aonde há confusão, Deus não está presente. Aonde há confusão, Deus não está. Por isso, tenhamos cuidado com as nossas conversas. As nossas conversas nos conduzem a caminhos tortuosos. E a grande maioria dos seres humanos tem o hábito, tem o prazer por conversar. Existem umas pessoas que gostam até mais do que as outras. Mas em geral, a grande maioria dos seres humanos gosta de conversar. Apenas nos levantamos pela manhã e haverá alguma pessoa para trocarmos algumas palavras. Durante o decorrer do dia nós vamos encontrar com outras tantas pessoas, aonde conversas fluirão, umas mais do que as outras, a conversa vai.
Muitas vezes tem gente até que dormindo conversa, pelo prazer das pessoas em conversar. Muitos entram nesse tipo de situação. E sabe você qual que é o perigo de uma conversa? A conversa cria realidade espiritual. A conversa também decreta. Ela estabelece decretos, ela estabelece coisas. 2 Coríntios 13, no versículo 1, fala justamente acerca disso. E esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada esta palavra, será decretada esta palavra. E ainda também, Deuteronômio 17, no versículo 6, fala: por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. As conversas criam realidades espirituais. Saiba você que você, através de uma conversa, você pode ir para uma realidade espiritual. Uma realidade que traz consigo decretos. Traz consigo ali o estabelecimento de coisas. As conversas produzem um impacto grande sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito, pois ela tem o poder de aprisionar ou de liberar. Provérbios capítulo 6, no versículo 2, e diz: e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Será que você conhece pessoas que se perdem pelo poder das palavras da sua boca? Será que você conhece pessoas que quando vai se dar conta, a conversa já ganhou um outro rumo que ela nem imaginava, porém, ela se perde no poder das suas palavras, e ela entra então em uma realidade que ou ela desejava, ou até mesmo inconscientemente, ela vai. Às vezes nós pensamos de maneira equivocada que essas conversas que nós temos, essas conversas que nós realizamos em segredo, no secreto, não afetarão o ambiente em que vivemos. Nós acreditamos que essas conversas não trairão prejuízo algum para as nossas vidas ou para aquele que nós estamos falando. E acabamos nos apoiando numa falsa segurança, acabamos nos apoiando em algo que não é tangível. E depois de haver feito algum determinado comentário sobre pessoa, sobre local, terminando ali, traz consigo consequências que muitas vezes nós não conseguiremos trazer de volta. É como você rasgar um papel e jogar diante de um ventilador. Você pode pegar um pedaço, pegar outro, mas se espalhará e você não vai conseguir reconstituir, não vai conseguir pegar tudo que foi espalhado. Lucas 12, versículo 3 diz: porquanto tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E Salomão, em sua sabedoria, fala em Eclesiastes 10, no versículo 20: nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. O que ele está querendo dizer? As conversas criam laços. E muitas vezes nós somos envolvidos por esses laços, envolvidos por essas teias, em meio a conversas. Em meio a palavras que nós declaramos, em concordância, eu concordando com meu irmão, eu crio laços sobre as nossas vidas e sobre as pessoas envolvidas nessa conversa. Cuidado. Cuidado com quem nós concordamos. Salmos 91, versículo 3 diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Provérbios 18, versículo 7 diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As conversas criam laços. Tenhamos cuidado com quem nós concordamos. Eu quero usar um exemplo nessa noite. Um exemplo cotidiano do nosso dia a dia. Para que você entenda. Para que possa confirmar então o poder de um acordo. Se você chega hoje e declara sintomas de uma gripe, declara sintomas de um resfriado, parece que eu vou ficar resfriado, parece que a gripe vai me visitar, e aí chega teu amigo e confirma dizendo: realmente eu te vejo pálido, realmente você está abatido. Qual o resultado você acredita que vai acontecer? Gripe. A gripe vai vir, é o poder de uma conversa, é o poder de um acordo que você faz com uma pessoa. De uma palavra declarada, é um decreto que vem sobre a vida da pessoa. Respeitemos aos médicos, mas estejamos de acordo com Deus, amém? Estejamos de acordo com Deus e nunca esqueçamos que Deus, Ele não é médico, mas Deus, Ele é Criador. Deus, Ele é Pai, amém? Não esqueçamos disso. Muitas vezes o diagnóstico de um médico pode ser até uma sentença de morte. Mas nós precisamos estar em acordo com a palavra de Deus e declarar: a última palavra vem do Senhor. Por mais que aquele homem que estudou durante anos tenha declarado algo, eu declaro que a última palavra vem do Senhor. Não é para desmerecer os médicos, entenda o que eu estou dizendo. Eles estudam para isso e eu creio que são instrumentos de Deus nessa terra. Não neguemos a doença, mas confessemos a saúde. Deus nos fez com saúde. Deus, Ele é vida. E Ele deu a vida para cada um de nós em abundância. Por isso, se nós temos a propriedade da abundância da vida, declaremos então, confessemos então saúde, declaremos então e confessemos vida. É isso que nós precisamos. A vida é o nosso direito legal. Nós temos direito legal à vida em abundância. Nós temos esse direito legal. Devemos estar conscientes de que podemos passar por problemas, podemos passar por saúde, mas nós temos que estar impressionados pelo grande Deus que nós temos. Aquele Deus que nós confessamos ao início desse culto, que Ele é poderoso. Aquele Deus que nós confessamos que tem poder sobre céu, sobre terra. É esse Deus que nós temos que estar impressionados. Não diante da doença, não diante da dificuldade. Não se converta em um caçador de simpatia, aquele que busca a simpatia das pessoas. Não se converta em uma pessoa desse tipo. Porque pare para pensar, quando nós compartilhamos dos nossos problemas com as pessoas, geralmente nós estamos em busca de simpatia das pessoas. Geralmente nós queremos um acordo, nós queremos a simpatia, queremos que a pessoa se compadeça dos nossos problemas. Só que o mais curioso é que a maioria das pessoas se alimenta da vergonha e também da simpatia dos demais. Isso é o mais curioso. E isso precisa ser superado. Isso precisa ser superado. Essa atitude mesquinha que muitos de nós temos. Nós precisamos superar isso. Crer que Deus está acima de todas essas coisas. Por isso, cuidado com quem nós concordamos. Tenhamos cuidado. Entenda de uma coisa, nós não precisamos de simpatizante nenhum simpatizante da nossa dor.
Nós temos que entender que nós temos um substituto para a nossa dor. Aquele que na cruz morreu por nós, é dele que nós temos que ter é dele que nós devemos admirar. É ele que nós devemos trazer para a nossa vida. Nós devemos nos simpatizar dele. Aquele que substituiu as nossas vidas na cruz. É a ele que nós devemos atrair. Amém? É ele que nós devemos trazer em nome de Jesus. Chega desse erro. Muitas vezes nós, ao orarmos por pessoas enfermas, nós apresentamos uma oração a Deus muitas vezes com vergonha da situação que ela está passando. Muitas vezes nós nutrimos um sentimento que não era aquele que Deus desejaria que estivesse no nosso coração. Nós vamos contrário à vontade dele, como o povo ao construir a Torre de Babel. Nós vamos conduzidos por confusão. E sabe o que é o pior? Isso nada mais, nada menos nutrirá o eu ferido. Nutrirá a ferida dentro dos nossos corações. Por isso, entenda que você não necessita de um simpatizante, não necessita de alguém que tenha piedade da tua dor. Você precisa de um substituto, reconhecer que houve um substituto para a tua dor. Essa dor já foi levada na cruz, portanto pare de sofrer com a dor que tenta bater a sua porta todos os dias. Pare de ficar se lamentando, pare de ficar sofrendo, pare de ficar chorando. Tudo isso já foi levado na cruz, tudo isso já foi levado como sacrifício único. E Jesus, ele diz para cada um de nós nessa noite: eu já levei na cruz essa dor, eu já levei essa dor, essa vergonha na cruz. Por isso não fique envergonhado por onde quer que você for, não ande envergonhado. Você precisa entender que sobre a tua vida está a honra do Senhor sobre a terra, a honra do Senhor conquistada na cruz. Ele conquistou a honra para cada um de nós. Para cada dia de vergonha, Ele conquistou a dupla honra para cada um de nós. Amém? Celebre a Ele por isso, engrandeça ao nome daquele que substituiu toda a dor no nosso lugar. E sabe o que é melhor? Ele te deu poder. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e ele não diz uma parte, ele não diz apenas aquilo que possa te causar dano, ele diz toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada fará dano. Você tem poder para pisar. E essa autoridade que Deus colocou debaixo dos seus pés, Ele entregou para a igreja. Ele entregou para cada um de nós, para que em concordância com a sua palavra, coloquemos o mal debaixo dos nossos pés. E para concluir, quando alguém se aproximar diante do seu ambiente, quando alguém se aproximar de você, para falar mal do teu país, para falar mal da tua cidade, para falar mal da tua família, da tua igreja, não sei, para falar mal, para compartilhar palavras ruins, seja o primeiro a cancelar essas palavras. Ah, mas vivemos uma crise, isso é culpa da Dilma, isso é culpa do partido que ela faz parte. Abençoe a política do seu país, quer você queira, quer não, eles estão no poder. Eles têm poder de mudar, eles têm poder de fazer decisões, de tomar decisões. Cabe à igreja do Senhor orar. Mas diante de tantas atrocidades, diante de tantas injustiças, não queira você ser um juiz. Porque isso é um atributo que pertence somente a Jesus, somente ao nosso Senhor. Quando nós queremos então ter um atributo que pertence só a Ele, nós agimos como Lúcifer, que tentou roubar a glória de Deus. Lúcifer, que tentou tomar o lugar de Deus,
tomar um atributo que só pertence a Deus, a sua glória, a glória sobre céus e terra. Da mesma forma, quando queremos tomar o lugar de juiz que só pertence a Ele, nós queremos tomar o seu lugar. Nós declaramos: Senhor, o Senhor está com os olhos fechados diante do Brasil? O Senhor está com os olhos fechados diante de Ribeirão Preto? O Senhor está com os olhos fechados diante da igreja? Eu não gosto da camisa que o Diego usa. Troca essa camisa. Não, eu gosto, viu? Mas é um exemplo. Ninguém me vê, eu estou sentado no meio do povo, ninguém sabe. Eu toco o instrumento melhor que os levitas que estão lá e ninguém me conhece. Seja você o primeiro a cancelar palavras que venham para desmoralizar o nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa família. Seja o primeiro a cancelar, e aquele que cancela automaticamente abençoa. Eu declaro que meu país é um país abençoado. Meu país não será um país conhecido por ser um país do carnaval, mas será um país conhecido por ser um país abençoador. As pessoas terão o desejo de vir morar aqui sobre essa terra. Eu vejo pessoas admirando países de fora, por isso que a vida nunca vai para frente. É por isso que a vida nunca anda. Ah, porque no Japão é melhor. Ah, porque nos Estados Unidos é melhor. Ah, porque na Europa é melhor. É por isso que a tua vida permanece da mesma forma. Porque você só amaldiçoa o teu país, só amaldiçoa o Brasil, nada vai para frente. Portanto, cuidado com quem nós concordamos. Cuidado, tenha cuidado. Provérbios 11, versículo 11 diz: pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta. Mas, entretanto, todavia, contudo, pela boca dos perversos é derribada. Pela boca dos perversos é derrubada. Pela boca dos tolos é derrubada. Por isso, em nome de Jesus, não seja um tolo, mas seja alguém que a Bíblia declara que é reto. Alguém que tem concordância com a palavra, alguém que está de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Cuidado. Cuidado com quem concordamos. Cuidado com quem concordamos, a palavra de Deus diz para nós nessa noite. Cuidado. Senhor, nessa noite, queremos, ó Pai, uma mudança, Pai. Mudança nos nossos caminhos, Senhor. Nós declaramos que nós não queremos confusão, Senhor. Nós queremos paz. Nós queremos, ó Pai, atrair a Tua paz, aquela que excede a todo entendimento humano. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a ter paz, Senhor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor quer trazer um recomeço para muitos. O Senhor quer trazer um recomeço. Um recomeço para aquele que escolheu caminhar por caminhos diferentes daquele que Deus havia direcionado. Como nós vimos no povo ali que se reuniu, aquelas nações unidas que se reuniram para levantar a torre de Babel. Muitos se reuniram para ir contrário à palavra dele. Enquanto ele disse: multipliquem-se, sejam férteis, ou seja, gerem pessoas que propaguem o amor sobre a terra. Sejam pessoas que propaguem o bem sobre a nação que nós vivemos. Sejam pessoas que propaguem
um amor que contagie as pessoas de tal maneira que elas vão querer entrar em juros compostos. Elas vão querer multiplicar, multiplicação da multiplicação da multiplicação, porque o amor será abundante. Por isso, se você se encontra hoje aqui pela primeira vez, não sabe nem de repente como chegou aqui nessa noite, saiba que Deus escreveu esse dia, e Deus contava com a sua presença nesse dia. E Ele diz para você nessa noite: cuidado, cuidado com quem você tem concordado. Nessa noite, tome posse da palavra de Deus sobre a tua vida. Disse: com o teu coração creres, e com os teus lábios confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que morreu por nós, para nos trazer liberdade, para nos trazer a paz dos céus. Romanos 10:9 disse: com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Por isso, em nome de Jesus, você que nessa noite deseja fazer essa confissão, você que nessa noite deseja entrar em concordância com a palavra do Senhor, eu convido você a repetir uma breve oração que eu estarei fazendo aqui em poucos instantes. Você que está nessa condição e deseja fazer esse acordo com o Senhor, levante a sua mão aí no seu lugar. Aleluia, aleluia. Você que deseja entrar em concordância, você que deseja entregar o seu caminho, você que deseja entregar a sua vida, entregar o seu coração, coloque-se de pé no seu lugar. Você que não levantou a sua mão, mas deseja fazer essa oração, coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. As pessoas que levantaram a mão, as pessoas que desejam fazer essa aliança, algo que devemos fazer todos os dias entrar em concordância com Ele. Repita crendo no teu coração, declara assim comigo: Pai, nesta noite, eu declaro que eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das minhas falhas. E nesta noite, eu entro de acordo com o Senhor. E eu declaro que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Morreu na cruz para me salvar. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Pela minha liberdade. Por isso, Pai, escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, marca minha história.